Para um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muito, muito, muito a vocês. Não é brincadeira o que aconteceu nos últimos dias aqui em São Paulo, né? A gente sabe que tem a ação do tempo, das condições climáticas, temporais, ventanias, o aquecimento global, tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente, trouxe para a gente também alguns desastres, né? Tragédias naturais. E aí, com isso, recentemente, por exemplo, presenciamos um forte temporal que atingiu a capital daqui de São Paulo e deixou vários moradores sem energia elétrica por dias. Eu sei que isso não acontece só em São Paulo, em vários outros lugares do país isso também acontece. E aí eu fico pensando, eu sei que você também fica assim, puxa, agora tem prejuízo, choveu, acabou a luz, voltou a luz, acabou a luz, voltou a luz, queimou meu ar-condicionado, queimou minha televisão, queimou meu computador. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A quem recorrer por causa dos prejuízos causados pelas tragédias naturais que acarretam na falta de luz, oscilação de energia e outras coisas mais. Tem outros assuntos também relacionados a essas tragédias. Quem explica para a gente sobre os direitos do consumidor nesses casos, que são vários, é o advogado Dr. Nilson Moraes Júnior, que já está aqui. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Sempre uma Prazer honra. recebê-lo, viu? Obrigado. Vamos sentar, então, para a gente conversar? Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. No dia que teve aquele temporal aqui em São Paulo, eu desci depois, no dia seguinte, no meu condomínio, aí estava passou um funcionário do jardim. Aí eu falei, o problema é quem perde casa, né? Quem perde as coisas. Ele falou, nem fala, eu mesmo, minha televisão pifou, queimou minha televisão. Eu falei, mas eu acho que o senhor tem algum direito, eu acho que tem que recorrer. Mas ele falou, será? Eu falei, eu acho que sim, mas agora vamos tirar todas as dúvidas. Temos direito? Sem dúvida. As concessionárias de energia elétrica, elas têm a obrigação de garantir a boa prestação de serviço. E esses eventos climáticos, eles fazem parte de uma questão que é comum. Todos os anos a gente tem épocas de chuvas fortes, épocas de frio, épocas de calor, tudo isso é normal. E mesmo que fuja um pouco ali da normalidade, é uma coisa previsível. Em razão disso, eles têm a responsabilidade em razão do risco de operar esse tipo de serviço. Tá, então eles precisam estar preparados para esses desastres naturais, de forma que não aconteça essa oscilação, de forma que eles consigam manter a prestação de serviço, que seria a energia para a cidade, sem esse problema que São Paulo, por exemplo, enfrentou na última semana. 3 dias sem luz em alguns bairros, né? Exatamente. Existe realmente essa necessidade deles garantirem essa prestação de serviço, mas, eventualmente, algum problema pode acontecer. Ninguém consegue evitar isso completamente. O ponto principal é, quando acontecer, ela possa arcar com os prejuízos decorrentes. Eu acho que essa é uma das questões. Eventualmente vai acontecer. Acontecendo, ela tem que arcar com esses prejuízos. E é lógico, e a tendência é que não possa demorar 3 dias. É normal acontecer uma oscilação, a energia cair, e normalmente só o fato da energia cair não vai causar prejuízo aos consumidores. O que vai causar o prejuízo? É esses picos de energia muito fortes que queimam os eletrodomésticos, e o segundo é essa demora excessiva. Essa demora excessiva é o grande problema. Tá, mas e aí? Como é que a pessoa corre atrás desse prejuízo? Porque tem gente que não teve um aparelho queimado, danificado, mas perdeu tudo que estava no freezer, tudo que estava na geladeira. E a gente sabe que é caro, né? Hoje você compra carne a um preço de ouro, né? É verdade. Aí a gente entra num problema chamado prova. Quando a gente fala de um eletrodoméstico, é muito fácil a gente demonstrar qual foi o problema, por como é que queimou, quando que queimou. Hoje, com uma perícia simples, a gente consegue saber, inclusive, o motivo, né? O pico de energia. Quando a gente trata de alimento, questão da geladeira, a maior dificuldade é provar esse problema, provar que já tinha comprado, qual o valor daquilo, então isso se torna um pouco problemático. No entanto, conseguindo fazer a prova com a nota, demonstrando que os alimentos estavam ali dentro e tal, aí consegue, inclusive, pedir esse ressarcimento, embora seja um pouquinho mais difícil. Imagina, todo mundo agora vai ter que tirar foto do freezer antes, depois, guardar nota. É difícil, né, gente? Exato. E aí a gente tem uma alternativa que ela não é tecnicamente mais adequada, que é o tal do dano moral. Quando a gente fica, na sociedade que nós vivemos, quando a gente fica 3, 4 dias sem energia elétrica, é claro que isso vai impactar diretamente a sua vida.
Provar um prejuízo material é muito mais complicado, porque eu preciso demonstrar qual foi o prejuízo que eu sofri, quanto foi. Agora, um prejuízo moral, é razoável a gente interpretar que, dentro de como nós vivemos hoje, ficar 3 dias sem energia vai te causar outros prejuízos além do material. Então, muita gente acaba, quando vai buscar esses reparos, esses prejuízos, acabam não optando por cobrar diretamente o prejuízo da carne, de tudo que perdeu da geladeira, e acaba pedindo uma indenização por dano moral, que acaba sendo comum e muito mais fácil, porque o próprio fato demonstra que houve um desgaste além do comum, além do ordinário. Bom, você falou a palavrinha certa, desgaste. É tudo que as pessoas também querem evitar. Já sofreram com a falta de luz, teve gente que teve problema sério de saúde, porque dependia da energia elétrica, né? Vidas que dependem da energia elétrica, a gente sabe disso, a situação é bem séria. Mas aí as pessoas não querem o desgaste. Existe um caminho mais curto, mais simples para conseguir o ressarcimento desses prejuízos? A Enel, no caso de São Paulo, e as concessionárias de energia elétrica no Brasil inteiro, elas têm a obrigação de ter um saque de atendimento para que essas reclamações sejam feitas. Só que, normalmente, não vai haver uma possibilidade de uma reparação por dano moral sem uma ação judicial. Eventualmente, os prejuízos materiais, por exemplo, uma televisão que queimou, um freezer que queimou, algo que a gente consiga demonstrar de forma mais simples, normalmente tem um caminho extrajudicial ali, por meio do atendimento ao consumidor, que permite essa reparação. Agora, o dano moral, esse tipo de situação, aí não tem jeito, tem que socorrer ao judiciário. Tá, e aí aquele tribunal de pequenas causas funcionaria nessa Sim, mas não situação? necessariamente. O tribunal de pequenas causas serve exatamente para pequenas causas, onde o prejuízo são muito baixos. Então, realmente, até para você contratar um profissional para atender uma causa dessas, às vezes é um pouco complicado. Então, as pessoas podem se dirigir até esses juizados de pequenas causas e vão conseguir entrar sem o auxílio de um advogado. Agora, dependendo da situação, quanto mais complexa for, quanto mais delicada for, aí recomenda-se realmente que busque a orientação de um advogado. E vale a pena contratar um advogado, porque é um investimento, né? Investir não só financeiramente, mas emocionalmente também para tentar um ressarcimento no caso de um equipamento, como uma televisão, como uma geladeira. Hoje uma geladeira custa R$ 5.000, algumas, né? Dependendo do modelo da geladeira. Exatamente. Em relação ao desgaste emocional, na verdade, o bom de você ter um profissional é que ele vai buscar para você esse direito e vai diminuir a sua necessidade de fazer diversas coisas. Então, é um ponto importante porque ele vai ser exatamente essa pessoa que vai intermediar essa situação. Agora, quanto valer a pena, depende muito do valor do prejuízo. Se realmente queimou ali um bem de 100, 200 reais, talvez o desgaste, toda a volta que você vai dar para ter esse reparo, não sei se vale a pena. Agora, itens caros, televisão, geladeira, valores 3, 4, 5 mil reais, no meu entendimento, vale certeza, muito a né, pena, gente? porque senão eu vou ter que ficar completamente com esse prejuízo. É melhor, mesmo que eu tenha aqui algum custo com isso, é melhor eu diminuir esse prejuízo. E outra coisa importante, depois que entra com a ação, esses valores, quando são indenizados, normalmente ele tem correção monetária, ele tem juros, então esse valor, mesmo que o juiz fixe um valor base, esse valor vai crescendo durante essa demora. Realmente, não é algo que acontece do dia para a noite. Mas quando você vai receber daqui 6 meses, daqui 1 ano, esse valor não vem os mesmos 3 mil reais. Ele vem os 3 mil com alguma coisa a mais. Então, isso ajuda a diminuir o prejuízo. Então, em casos que houve perda de um bem que tem um valor financeiro importante, alto, nesses casos eu acho que vale a pena. Maravilha. Condomínios podem entrar com ações quando acontece uma tragédia dessas, que ocasiona, por exemplo, uma falta de energia durante algum tempo? Porque o condomínio, dependendo dele, também sofre, né? Porque aí começa aquela monte de reclamação, às vezes tem que contratar um gerador, enfim. Exatamente. Se o condomínio ele é uma entidade que ele tem contas a pagar, chega os boletos, chega as contas de luz para eles, então ele também é um consumidor ali daquela prestação de serviço. Se porventura houve um problema no elevador, um defeito no elevador que teve que gastar dinheiro, contratou um gerador, teve vários gastos decorrente dessa falha na prestação de serviço, ele teve esse prejuízo. Então, sim, ele pode ajuizar uma ação e pedir uma indenização equivalente ao prejuízo que sofreu. Só tem um segredo. Condomínio não fica triste, condomínio não tem dano moral. Então, eu preciso efetivamente demonstrar qual foi o custo do gerador, qual foi o custo para arrumar o elevador que teve algum problema, ou e todos os outros prejuízos causados em decorrência disso. Perfeito. Agora, vamos sair um pouquinho dessa questão da energia, porque a gente sabe que os acidentes causados pela mudança climática, por essa situação que a gente tem vivido aí nos últimos anos, também provocam outro tipo de situação. A gente sabe que muita gente perde carro,
né? Porque às vezes chove muito e aí alaga um determinado lugar e aí a pessoa fica com o carro dela inundado. A cidade, às vezes, fica mais esburacada e aí não tem um reparo de imediato. Eu mesma já fiquei muito chateada de estragar totalmente um pneu, de rasgar o pneu do meu carro, porque eu passei num buraco e não tem muita alternativa. Ou às vezes você passa pelo buraco, você vira pro lado e de repente você pega alguém. Então você acaba passando no buraco. E aí, a gente tem alguém para recorrer nesse caso? Claro. Isso vai depender muito da circunstância, da situação. Existem entes que são responsáveis por determinadas questões, mas normalmente quem é responsável pelo ambiente público é a prefeitura, é o Estado. Então, quando acontece esse tipo de situação, é necessário a gente avaliar se aquilo era previsível ou não. Isso é importante. Por quê? Muito se discute o caso do Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul, se aquilo que aconteceu é previsível. Por quê? Coisas naturais, essas catástrofes naturais, via de regra, elas seriam imprevisíveis. Mas muito se discute se lá era imprevisível ou não, porque já tinha alguns estudos falando que havia aquele risco do rio subir e tudo mais. Então, se for uma subida completamente inesperada, um alagamento que foge completamente à ordinariedade, ninguém teria que ser responsável. Mas não é a prática. Nas capitais, em São Paulo, por exemplo, nós sabemos que quando começa a chover muito forte, alaga. Então, a prefeitura, o Estado, precisa tomar medidas de precaução. Não tomou, ela responde pelos prejuízos que vai causar aquele tipo de problema. Então, por exemplo, se tenho um carro atingido por uma tempestade e a minha rua ficou alagada e é uma rua que sempre fica alagada, aí a prefeitura tem que arcar com a prefeitura vai ter que arcar com prejuízo. Agora, uma pergunta, é comum do indivíduo que processa a prefeitura ganhar a causa? Sim. Sim? Sim. Tanto o Estado como a prefeitura, eles são entes que eles devem garantir algumas questões. Então, quando eles não fazem essa garantia, são demandados, como qualquer empresa, como qualquer pessoa, e verificado a responsabilidade deles, são condenados. Inclusive, existem varas especializadas nisso. Quando a gente vai nas pequenas causas, tem as varas da Fazenda Pública, são juízes especialistas em julgar esse tipo de causa, porque é um pouquinho diferente a legislação que trabalha com esse tema, mas existe sim a possibilidade. Olha, agora eu vou fugir um pouquinho dos acidentes naturais e já que entramos aí na situação de prefeitura, de Estado também. O policiamento tem a ver com o Estado, né? Porque a polícia é estadual. Mas vamos supor que eu passo num buraco, rasgo um pneu, não consigo continuar andando, preciso sair do meu carro. Nisso eu sou assaltada e levam tudo meu. Aí existe uma questão chamada concausa. E aí a gente começa a fugir um pouquinho. Por quê? Normalmente o Estado ele vai ser responsabilizado por uma ação direta. Então, o prejuízo do seu pneu por causa do buraco é uma questão diretamente relacionada à falta de manutenção. Na medida em que você sai do seu carro e, por exemplo, é atropelado, já é uma situação que ela está indiretamente ligada. Então, em tese, ela não caberia dentro dessa mesma linha. Aí poderíamos discutir se o Estado é responsável pela segurança pública em de arcar com esse tipo de prejuízo. Aí tem gente que entende que é possível o Estado responder por falta de segurança pública e tem gente que fala que não. Então, mas não é uma ligação direta da falta de manutenção. E existe isso, entrar na justiça porque foi assaltado, entrar na justiça para reaver algum bem que foi perdido? Existir existe essa possibilidade. Mas existe causa ganha nesse sentido? Existe. Hoje em dia a jurisprudência tem para os dois lados. Então vai ter tribunal que vai entender dessa forma, mas a maioria entende que não, porque senão ficaria muito complicado, até por uma questão até social de controle dessas questões. Então, sempre que a gente for analisar uma questão, analisar se ela é diretamente relacionada àquele fato. Então, mesmo a situação do carro, de uma enchente, por exemplo, o prejuízo diretamente decorrente daquele problema, ok. Prejuízos indiretamente decorrentes disso, você não conseguiu então ir trabalhar e perdeu o emprego e aconteceu outras situações, aí já começa a se tornar indireto e aí a gente não pode responsabilizar o ente por conta disso. Tá ótimo. E aí, qual é a sua pergunta? Conta aí seu caso, me conta o que aconteceu, participa do programa Vida Melhor Oficial. Eu volto já com o Dr. Nilson e a gente vai ter as perguntas respondidas, tá? Então, bora lá, capricha. Vida Melhor Oficial. Daqui a 3 minutinhos eu tô de volta, tá bom? Vamos lá, gente. Quem mandou pergunta, agora é a hora da gente ouvir as respostas. Vamos lá. Faltou falar alguma coisa, doutor? Não, né? Importante. Então, a Adriana Guimarães diz assim, apareceu uma cobra, meu pai do céu, na escola do meu filho depois das chuvas. E acabou picando uma criança. De quem é a responsabilidade nesse caso?
Olha, que A triste. pergunta é bem específica. Mas vai depender se trata de uma escola particular ou pública. Ah, essa eu sei, é particular. É particular? Conheço meus telespectadores, ó. Ótimo. Então, nesse caso, a escola é a principal responsável, porque ela que tem que garantir a segurança das crianças e todo o ambiente salubre. Aham. Então, neste caso, a escola, com certeza, é a responsável, né, para responder em relação a isso. Que brabo, né? Bom, tomara que a criança esteja bem, né? Dependendo da cobra, a gente sabe que tem que ficar Perigoso. internado, é perigoso, enfim. Sabe que eu tava num hotel, ano passado isso, gente, um hotel bom, bem famoso, um resort famoso, conhecido, caro na Bahia. Pois estávamos assim, tomando sol, daqui a pouco vem uma cobrona assim, que medo que deu. Aí eu fico pensando, pode acontecer, dependendo do lugar que a gente tá, mas aí tem que ter alguém rápido para tirar ela dali, né? Existe uma questão chamada risco da atividade. Existem vários resorts eco, por exemplo, que você tem acesso ali à natureza. Agora, quando você quer explorar esse tipo de atividade, você está ligado a vários riscos. Então, a questão é, pode explorar? Agora, você tem que estar ciente dos riscos e se acontecer alguma coisa, você vai ter que responder. Mas na escola, gente, escola não tem cobra, não. Ela não foi convidada, não, com certeza. Exatamente. Mas também, às vezes, a gente escolhe uma escola que eu sempre estudei em escola com muito verde, com árvore, com tudo. Maravilhoso poder colocar um filho numa escola assim. E aí a gente sabe que também a natureza, né, às vezes o bicho invade. Exato. Chama responsabilidade objetiva. É quando a pessoa vai responder mesmo que não haja culpa. A culpa não é uma questão que é importante. Ah, não teve culpa, não foi displicente. Mas não então, foi mas negligente. a escola vai ter que responder. Exatamente, mesmo sem culpa, porque é o risco da atividade. Você ter crianças, de ter um ambiente aberto, você tem que ter esse tipo de cuidado. E uma causa como essa é uma causa que envolve bastante dinheiro? Ah, claro, mas E aí tem dano emocional, dano moral, Exato. físico, tudo, né? a questão do dano moral ela é um pouco delicada, porque a gente vai pegar causas muito parecidas, às vezes, com valores discrepantes. Para algumas vezes, o juiz entende que é algo grave para te dar, por exemplo, 50 mil reais, e uma causa muito semelhante, às vezes, o juiz dá 5, dá 10. Então, é complicado. O prejuízo real, que é muito mais fácil de mensurar, sempre vai ser o patrimonial. Quanto custou para levar lá no médico? Qual foi os remédios? Tudo relacionado a isso é muito mais fácil de quantificar. Mas costuma ser uma causa grande numa situação tão grave como essa. Felipe Almeida, boa tarde. Minha geladeira queimou na última chuva. A empresa de energia não vai arcar com prejuízo. Como resolver isso? Quando as partes não conseguem se entender, o judiciário serve exatamente para tomar conta dessa situação. Então, o certo é você, dependendo do valor, procurar um advogado ou procurar as pequenas causas e pedir esse ressarcimento. E peça, viu, Magno? Eu conheço um senhor que teve o computador que queimou numa dessas e ele foi no Pequenas Causas e ele conseguiu ressarcir esse Consegue. prejuízo. Normalmente consegue. Vai atrás porque é direito seu. Cadê? Mais perguntas? Passa aí. Obrigada, Magno. Obrigada, Adriana. Ah, não, Magno é agora. Moro numa área rural, é cobrada na conta de luz uma taxa de iluminação pública, mas não tem luz na trilha. Como devo agir? Pois acho uma cobrança indevida. Também acho. Essa é uma pergunta um pouco mais delicada e aí varia muito de município para município. O ponto é que a taxa de iluminação pública ela não serve simplesmente para a sua rua. Quando você mora dentro de uma cidade, você acaba colaborando com todos os outros cidadãos. Então, ainda que na sua rua especificamente não tenha isso, ainda mais no caso que é rural, pode ser que seja cobrada, a não ser que a legislação municipal te libere dessa cobrança, aí vai cobrar somente quem mora na área urbana. Mas só assim, com essa informação eu não consigo dizer exatamente se é devido ou se não é devido. Tá joia. Olha, acabei de reformar minha calçada. A rua alagou e destruiu parte dela. Posso cobrar da prefeitura? E se sim, como? Perfeito, sem dúvida. Nesse caso, houve um prejuízo direto e imediato em razão da chuva e esse prejuízo, que é financeiramente contabilizado, a gente consegue metrificá-lo, você pode cobrar. Pode entrar, normalmente deve ter algum atendimento na sua prefeitura e você faz a solicitação administrativa. Dando certo, maravilha, ele vai te indenizar. Não sendo resolvido, aí você tem o Poder Judiciário mais uma vez. Vai ter que ter foto do antes e foto depois? Tem que comprovar? Exatamente, eu preciso sempre provar o prejuízo que eu estou sofrendo. Normalmente, se foi tão recente, ela deve ter as notas fiscais, os produtos, o pagamento da pessoa que fez isso, então provavelmente ela não vai ter tanta dificuldade. Mas sempre que a gente entrar na justiça tem que ter prova, não adianta a gente entrar sem saber o que a gente está cobrando ou com valores imaginários, sempre tem que ter prova. E às vezes nossa dificuldade é essa, conseguir provas, por isso que é tão delicada aquela parte, por exemplo, dos alimentos.
Olha, minha vizinha tem uma árvore muito grande no quintal dela e agora está começando a tombar. Tenho medo de vir uma próxima chuva forte e essa árvore cair na rua. O que posso fazer para resolver essa situação? Já tentei conversar com ela, mas ela não dá um jeito na árvore. Aí você tem que denunciar. Se for aqui em São Paulo, existe a Secretaria, né, do Meio Ambiente, que você pode denunciar e eles vão lá verificar quais são as condições dessa árvore, se realmente existe um risco. Muitas árvores são condenadas. E aí a gente tem um problema que às vezes a prefeitura demora a autorizar a retirada dessa árvore quando ela já está condenada, tem que fazer todo um procedimento. No entanto, procure o órgão da sua cidade para fazer a denúncia, para eles verificar enquanto antes que aconteça uma catástrofe. Moro em uma área irregular, é do Reinaldo. Alagou minha casa e uma árvore caiu no muro e quebrou parte dele. Eu posso acionar a prefeitura para me pagar o estrago? Ele mora numa área irregular. Aí tem que entender o que seria esse irregular. Via de regra, mesmo em áreas irregulares, existe ali, às vezes, o irregular é que não tem escritura, não tem matrícula, mas existe rua, existe todo um contexto da prefeitura que toma conta dessa região. Então, nesse caso, mesmo assim, a prefeitura tem que arcar sim. A regra geral é essa. Não vai falar assim, mas você não podia ter construído sua casa aí, não tem a escritura, esse terreno não é seu? A escritura e o terreno não vem ao caso, porque ele pode adquirir um terreno que às vezes não está no nome dele, por usucapião, por exemplo. Tá. Isso não tem nada de errado. O problema é se é uma área que foi designada para não haver pessoas lá. Porque às vezes a gente tem comunidade que constrói em encosta, ali realmente tem uma proibição. Aí é diferente, aí ele assume o risco. Lembra que a gente sempre, quando vai pedir uma indenização, existe ou uma culpa ou risco. Quem assumiu o risco nesse caso, quando deixa as pessoas morarem, é a prefeitura. Se a pessoa constrói num lugar que sabe que tem um risco muito grande, aí ela acaba assumindo o risco, aí é um pouco mais delicado. Ó, a Gabriela Souza diz assim, tenho uma pequena sorveteria e acabei perdendo os meus produtos e o estoque com a falta de luz. Já fiz reclamação com a fornecedora e até agora não tive resposta. O que devo fazer? Gente, olha que sério isso. Voltamos àquela mesma história. Se você conseguir comprovar o valor que você perdeu, por meio das notas de entrada e tudo mais, você pode também se socorrer do judiciário para isso. E precisa fazer isso, né? E aí eu tô pensando agora, todo mundo que trabalha com perecíveis, com congelados, os supermercados que ficaram sem luz, perderam tudo. Os grandes supermercados normalmente têm gerador. Não, mas os pequenos supermercadinhos de bairros... Os pequenos normalmente têm grandes prejuízos. E aí sim, temos que ir atrás dos nossos direitos. A Rafaela Joana, boa tarde. Em quanto tempo a empresa de energia deve ressarcir a queima de equipamentos quando a força vem com sobrecarga? A lei fala que a concessionária ela teria que arcar dentro de 30 dias. A gente sabe que isso não é um prazo que elas vão cumprir. O que eu falo é sempre uma questão de razoabilidade. Você fez a reclamação, tem uma resposta, pediu uma previsão, havendo uma previsão ali razoável, tudo bem, vale a pena aceitar, porque vai ser mais rápido ainda, normalmente, do que uma ação. Não sendo razoável, daqui a um ano, é lógico, vale a pena ajuizar uma ação. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte, vou continuar aqui com esse bate-papo com o Dr. Nilson, porque tá chegando um monte de pergunta, e aí eu quero a sua também. Vida Melhor Oficial. Me dá mais 3 minutos só pra gente organizar, porque chegaram várias e a gente volta já para responder mais. Bora perguntar. Advogado tá aqui para tirar as nossas dúvidas. Aproveita. Olha aí, consulta grátis. Agora vamos lá, porque já temos mais perguntas organizadas. O Dr. Nilson vai ajudar aqui, respondendo, tirando essa sua dúvida, né? Tirando essa questão aí da sua cabeça. Então, vamos voltar aqui para o video wall. A Thalita diz, trabalho home office e no dia do apagão, perdi todo o meu trabalho e atrasou todas as minhas demandas. E agora? E aí começa a surgir novamente a questão daquele prejuízo que a gente não consegue mensurar. A gente teve ali um prejuízo, mas ele não é mensurável. Agora, depende muito do tamanho desse prejuízo, mesmo que seja pessoal ou moral, para saber se vale a pena reclamar ou simplesmente é um fato da vida. E aí vem uma questão que é importante a gente analisar. A queda da energia em si não é algo tão grave. O maior problemático foi o tempo de restauração e os prejuízos que isso causaram. Então, a gente tem que ter algumas questões também de razoabilidade. Se nesse caso foi decorrente de uma queda que poderia ser considerado comum, então não vai haver indenização. Se isso realmente também decorreu do problema do tempo de restauração, aí eu acho que já é um negócio um pouco mais grave. Sabem que quando eu estava escrevendo aquele livro, o último, Hoje Melhor que Ontem, que eu fiz pelo computador, eu ia escrevendo. Gente, eu já estava assim, bem que na metade do caminho, só que eu estava fazendo uma coisa errada, que eu não estava salvando. Porque assim, escreveu uma lauda salva, escreveu salva, não salvei. E eu tive um apagão de luz e eu perdi o meu trabalho. Eu tive que reescrever tudo. Quer dizer, e reescrever quando sai do coração é reescrever, ele nunca é igual, né?
mas acontece. Hoje em dia, assim, eu escrevo um pouquinho, já salvo. Escrevo, salvo. Tem que ir fazendo assim. Existem alguns softwares hoje em dia que tem, inclusive, salvamento automático por conta disso. Porque é o ideal, muito né? comum que as pessoas façam como você fez, esqueçam de salvar em qualquer situação como essa. Hoje em dia também tem um benefício do laptop. O laptop, via de regra, mesmo quando acaba a energia, ele não apaga. Então, dá um tempo para você acelerar. Mas tem que tomar bastante cuidado. Perfeito. Obrigada, Thalita. Antônio Ramos, minha tia sofreu sofreu com uma enchente, perdeu o fogão e o colchão. Quem pode ajudá-la? Com uma enchente. É verdade, né? Tá, a enchente é a prefeitura. A prefeitura é a principal responsável com todas essas questões relacionadas a questões da natureza. Então, vendaval, chuva, calor demais, eventualmente, tudo que acontecer de defeito por conta dessas questões climáticas, o principal socorro é a prefeitura. Quando for uma concessionária, por exemplo, a concessionária de água, a concessionária de energia, então eu posso socorrer dela. Mas atrás dela sempre vai ter o Estado que permitiu que aquelas empresas operassem. E aí, as pessoas que entram na justiça num caso de uma enchente, elas ganham a causa? Costumam ganhar. Então, bora acionar, gente. É o direito, né? Mas quem paga imposto. Mas eu sempre recomendo que tente a via extrajudicial antes. O Poder Judiciário ele é muito bom, muito importante quando não há consenso entre as partes. Muitas vezes, a busca extrajudicial, uma reclamação, resolve. Não é sempre, claro, mas muitas vezes sim. Isso economiza muito tempo para todo mundo, inclusive dinheiro. Então, Reclama onde, quando reclamar com a prefeitura? Existem canais de atendimento ao consumidor, aos munícipes, e nós devemos buscar. Tem telefone, tem hoje e-mail, tem vários mecanismos de acesso. A Maria Conceição diz, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Maria. Aqui no meu bairro, no verão, falta muita luz. Minha geladeira queimou. Onde posso reclamar? Isso, perfeito. Nesse caso, com a concessionária de energia elétrica. E era isso que a gente estava conversando. Quando existe um desastre natural completamente imprevisível, é uma situação. Mas existem vários lugares, como o bairro da nossa telespectadora, que é comum, quando acontece, chegou final de ano, começou as chuvas, todo mundo sabe que vai dar problema. Então, cabe a concessionária já tomar medidas preventivas. E não foram suficientes, então tem que arcar com os prejuízos causados. Olha, a Ellen está dizendo assim, estava com uma viagem marcada para o dia do mau tempo e foi cancelado o voo. A empresa ofereceu um outro dia, mas perdi a data. Quero o dinheiro de volta e eles estão enrolando para me devolver. Aí nós temos que entender essa parte do perdi a data, se ela agiu com alguma culpa. Quando existe um prejuízo... Não, vamos supor que ela tinha um evento, por isso que ela comprou o voo. Aí ela perdeu aquela data. Não interessa um outro dia para ela. Isso, se não interessa um outro dia, aí você tem direito a ser reparada 100%. Inclusive, se tiver algum prejuízo em decorrência disso. Porque voltamos ao risco da atividade. Uma companhia aérea sabe que, eventualmente, ela não vai poder voar, entregar o serviço que foi contratado, então ela arca com esse prejuízo. Se for essa situação, tem que devolver. Se demorar para devolver, também pode ajuizar. Perfeito. Marilda, oi, boa tarde. A casa da minha sobrinha pegou fogo por conta da oscilação da energia. O laudo do bombeiro diz que foi por isso que ela perdeu tudo. O que fazer? Uma situação tão dramática e grave como essa, não tendo, nesse caso, muito provavelmente vai ser necessário socorrer do judiciário. Até porque, nessa situação, com certeza, não é só a questão do prejuízo material. Nós temos também um prejuízo moral muito relevante e, nesse caso, não vai ter alternativa. Provavelmente, você vai ter que socorrer ao judiciário. E demora uma ação como essa? Demora. Sendo muito honesto, não era para demorar, mas a tendência é que acabe demorando um pouco, até pela complexidade, não é uma questão tão simples, né? Imagina, pegar fogo na casa, quer dizer, ela perdeu a casa, né? O bombeiro já fez o laudo, aí entra na justiça, quanta dor de cabeça. Muito triste. A próxima, meu telhado voou na casa do vizinho e quebrou uma janela dela. Eu tenho que pagar o conserto, se não foi minha culpa? Ótimo, ótimo. Nesse caso, a gente vai ter que avaliar se realmente não foi culpa por conta, se existia ali, por exemplo, já algum indício que o telhado estava solto. Ah, não, o telhado estava perfeito, não agi com culpa, então você não responde. Quando não é consumidor, quando eu não sou um fornecedor de serviços, um dos elementos para eu ser responsável por alguma coisa é eu agir com culpa, que é vontade de fazer, que é o dolo, negligência, imprudência e imperícia. Se você não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito e não quis fazer, evidentemente você não vai ter que arcar com isso. Entenderam? Olha, a gente precisa andar na linha, a gente precisa deixar tudo organizado, verifiquem aí as situações que podem ser modificadas por conta desses acidentes climáticos, né? Telhado solto, árvore grande, Também. né? Tem que ficar atento.
e guardar algumas notinhas, né? Sempre. Doutor Nilson Moraes Júnior, ele está no Moraes e Leal Advogados. Moraes e Leal Advogados. E você pode mandar uma mensagem para marcar uma consulta no 11 9 3359 9119. 11 9 3359 9119. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima, doutor. Muitíssimo Eu obrigada. agradeço a oportunidade. Até Foi mais. muito bom.